baseado nos teus valores. Não adianta querer plantar jaca e esperar colher uva. Plantou jaca, vai nascer jaca. Então tem muita gente que acha que a votação é uma coisa comum, que não tem importância nenhuma, vou cumprir porque é obrigatório. Mais do que nunca, a nossa nação precisa entender que amanhã, quando a gente digitar o número dos nossos candidatos, ali estaremos digitando que tipo de país, que tipo de Estado eu quero para os meus filhos, para mim e para os meus netos. Eu que já sou avô, eu fico pensando, eu vou lutar o que eu puder. E eu tenho certeza que essa luta que estamos fazendo te vai vencer. Mas se por acaso nós não vencermos, ele não vai poder. Meu neto não vai poder dizer, olha, meu avô não fez nada para lutar contra essa desgraça de país que eu estou vivendo. Não, ele vai saber que eu fui um atuante, que eu me esforcei, que eu usei da minha influência, porque eu sei do que está em jogo. Não está em jogo partido, não está em jogo pessoas, não está em jogo nada além do que princípios de vida que vai se espalhar por essa nação. Então, pastor Mário, é fundamental o que você está falando. É fundamental que a gente trate desse tema. E eu peço a Deus que esses programas se repitam no decorrer do ano. De vez em quando nós nos reunimos para falarmos sobre esse tema aqui nessa poderosa Rádio Liberdade FM, porque esse também é um lugar da gente influenciar para o bem a nossa sociedade. Pastor, só colaborando com o que o senhor falou, né? A importância de nós irmos mesmo fazer o nosso papel de cidadão, de votar. Nós podemos ver aí países aqui da América Latina em que a abstenção dos votos foi maior do que a pessoa... Foi no Chile, né? Foi no Chile. O Chile cometeu um grave erro. Foi maior do que os eleitores que votaram no presidente, e por conta disso, da ausência da pessoa que dizia assim, não quero me posicionar, não faz parte talvez do meu interesse. Houve uma constituição absurda, cheia de atrocidades, né, principalmente em relação aos nossos valores cristãos, e que agora, depois que eles viram que, meu Deus, eu não fui votar, olha o que eles fizeram. O que o parlamento fez? Apresentou uma constituição totalmente estranha, louca, e que agora a população foi contra a Constituição. Né? O poder realmente emana do povo. Se a gente não exercer esse poder... Se a gente não se posicionar agora, aí pode ser que não tenha muita oportunidade. Completando, pastor, o que o senhor me perguntou. Por que as pessoas estão sendo influenciadas desse jeito? Simples. Uma das grandes teorias hoje, contestadas pelos grandes mestres nas universidades, inclusive na USP. Na USP, a escritora, PhD em filosofia, Marilena Chauí, ela cita que a sociedade média, a classe média, ela é um câncer. Olha a mentalidade. Não deveria existir. É a classe que mais gera emprego no país, gera riqueza no país. Ela é uma divisão de classes. Ela luta essa briga, não existe isso. Ela separar. Luta isso. E ela tem isso é uma estratégia, né? Que levanta aplausos. Mas aí o que é que essa ideia toda hoje influencia para que eu passe a palavra para o Rodivaldo? A grande estratégia que hoje, infelizmente, massificou para essa eleição, algo que é muito perigoso e que está nos calabouços ainda, a gente vai ver o resultado amanhã, é eles pegaram e corromperam a juventude dentro das escolas e agora muito mais cedo. Na alfabetização já está acontecendo. A gente viu um vídeo recentemente daquela moça que diz que não batia de frente com os obreiros, com os líderes da igreja, mas se infiltrava no departamento infantil para trabalhar a mentalidade das crianças. Alguém de fora se infiltrando. E ao eu ver isso, pastor Mário, eu fico me perguntando, e os cristãos? Se essa mulher tem uma estratégia para penetrar no departamento infantil, para fazer a cabeça das nossas crianças, ainda tem cristão que nos critica dizendo que nós não devemos falar sobre isso, não devemos nos posicionarmos, não devemos atuarmos, né? Porque o pastor, como escreveu uma pessoa no meu Instagram, quando eu me posicionei, disse assim,
Eu estou com saudade do tempo que os pastores pregavam e faziam apelo para aceitar Jesus. Caramba! Se tem uma igreja que mais ganha alma para Jesus, é a igreja quadrangular. Né? Agora, neste momento, ou a gente se posiciona a respeito daquilo que nós acreditamos, ou depois vamos chorar o leite derramado. Então, só concluindo, eles utilizam hoje, Brasil, pastor Rodivaldo, o Brasil está sofrendo, vai sofrer muito mais. Pais que estão me ouvindo agora, prestem atenção no que você está falando, porque essa teoria que não é de agora, é de lá, de 1913, eles começaram a lançar dentro das escolas, faculdades, como o Diego falou, dentro de uma mentalidade de juventude corrompendo para dar liberdade sexual, liberdade de escolha, liberdade de gênero e liberdade para não ter que ter mais nenhum momento de se submeter ao seu pai e sua mãe. Ou seja, a família tradicional, eles querem acabar de vez. Pastor Rodivaldo, uma pessoa disse para mim certa vez, olha, pastor, o senhor está exagerando muito, isso não vai acontecer no Brasil, o Brasil jamais será um dia um país comunista, socialista, porque afinal de contas temos a Assembleia Legislativa, temos a Câmara Federal, o Senado, jamais permitirão. Eu disse, olha para o teu vizinho, é só olhar para os nossos vizinhos. Quem imaginou que um país tão rico, tão próspero como a Venezuela, hoje os pais estão voltando à caça, tentar arrumar comida, caçando animais, porque o nível de empobrecimento da nação cresceu de uma forma absurda. Aqui do lado, a Argentina, meu Deus do céu, ela está quebrando a cada dia. Então, a coisa está chegando perto. E tem uma palavra, Rodivaldo, do Fernandinho na internet, que ele diz que um cristão só pode se posicionar a favor dessa agenda comunista porque ele foi tomado pelo espírito do engano através dessa doutrinação, pastor Rodivaldo. Verdade. Pastor Lorival, a gente, inclusive, estamos vendo uma linha de conservadorismo americano pedindo e rogando aos brasileiros, porque eles dizem que o Brasil é a última trincheira das Américas para que o comunismo não se implante e ganhe aí o domínio da América do Sul e chegue até também o que já chegou lá nos Estados Unidos de uma forma sorrateira, de uma forma inexplicável. Colocaram ali um presidente de esquerda em que os Estados Unidos está vivendo ali uma deflação, o povo saindo dos Estados Unidos para morar na cidade do México. Ou seja, estão saindo de um país considerado de primeiro mundo e indo para a cidade do México, um país de terceiro mundo. Você sabe que eu vou muito lá nos Estados Unidos, há mais de 20 anos que eu vou todo ano lá. Eu nunca imaginei que um dia a gasolina brasileira ia ser mais barato que a gasolina americana. Eu enchia um tanque lá de um carro que eu alugava com $30. Aí aconteceu esse movimento da pandemia, foi um caos total, o Brasil se recuperou, a gasolina baixou e eu fui para lá. $80 para encher o tanque os americanos estão assustados porque eles não estão acostumados com essa inflação. Enquanto eles estão com a inflação, porque fizeram uma opção de um governo diferente do que estava, nós fizemos a opção correta, com a economia correta, baixando os impostos, e hoje nós temos uma gasolina baixando a cada dia e um país em deflação, melhor do que os Estados Unidos. Verdade. E dentro dessa linha, pastor Lorival, os nossos ouvintes, da linha da influência, o porquê o marxismo, o comunismo tem tanto ódio. Eu li essa semana um livro sobre Desculpe-me, Socialistas. E a minha filha me emprestou esse livro, ela tem 16 anos, mas ela é muito interessada nesse assunto, e ela me emprestou e eu estava lendo. E ali mostrava as teses do marxismo cultural, o quanto o ódio da religião é estampada. A base do comunismo é o ateísmo, né? Exato. E uma dessas frases
Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo, ou seja, é o lixo de um povo. Ou seja, é exatamente porque a religião faz esse papel, ela desconstrói as sofismas de que Paulo fala, que o nosso poder é espiritual, para anular as ideias falsas que o inimigo incute na mente das pessoas, e levando essa mente à compreensão e ao entendimento daquilo que Cristo veio nos trazer, que é a verdade que liberta. Esse, inclusive, Antônio Gramsci, eu citava isso aqui com o pastor Mário, ele disse em uma das suas teses: precisamos destruir o Ocidente, e começando pela sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar sua música, sua arte, sua literatura contra eles próprios. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos, que não se pode ser derrubadas até que essas raízes sejam cortadas. E que raízes são essas? As raízes da sua crença, da sua cultura, da sua literatura, porque o cristianismo é a última trincheira, é a barreira que o comunismo enfrenta e não consegue se implantar. Porque o ateu, ele não tem freio, né? O ateu, o que é que faz frear o ser humano? É o temor a Deus, saber que haverá uma prestação de contas. Quem não crer em Deus não tem freio. E por causa disso, conforme você acabou de narrar, são capazes de tudo. Eles sabem que o cristianismo é a barreira mesmo, é a trincheira que, se a gente perder essa batalha, se a gente não se posicionar, se amanhã a gente não votar corretamente, por exemplo, você vai votar para um deputado, você tem que saber se esse deputado defende as pautas que você quer para o seu país. Se você é a favor das drogas, procure uma pessoa que defenda isso. Mas se você é a favor da família, a favor das nossas crianças não serem sexualizadas, que os ensinos sejam ensinos da geografia, da matemática, da história, e não uma doutrinação dos nossos jovens, você tem a opção que você quiser. Então amanhã, quando eu for votar, eu vou votar para os meus candidatos que defendam as pautas que eu defendo. Agora, eu não posso orar pedindo a Deus que livre os meus filhos das drogas e votar numa pessoa que defende droga. Eu não posso orar pedindo a Deus que livre o nosso país do aborto e votar em alguém que defenda o aborto. Então as minhas crenças, os meus valores vão ditar que tipo de escolha eu vou fazer amanhã. É verdade, eu acho interessante a junção e o esclarecimento que, à luz da Bíblia, nós temos. O próprio Deus, quando ele disse: Jerusalém, eu porei sentinela sobre as tuas muralhas, homens que não se calarão nem de dia nem de noite, homens que estão atentos, e é esse o papel do parlamento. É aquele homem que está lá atento exatamente para que serviu as muralhas, para proteger, para guardar. Era o limite para que o inimigo não pudesse se infiltrar em determinada cidade. E nos altos dos muros estavam os sentinelas, que eram os vigilantes, que estavam ali atentos para que o inimigo não pudesse se infiltrar e atacar uma cidade e destruir as famílias que estavam ali residentes. Então nós precisamos, dentro do parlamento, dessas trincheiras, dessas barreiras, os sentinelas de Deus, que estarão atentos para que o comunismo e essas ideias de desconstrução. É interessante, o marxismo, ele desconstrói. Um autor, ele dizia que é uma dicotomia, uma separação do que é o biológico do psicológico. Eles separam o corpo biológico de um menino e de uma menina, dizendo que você não é o que você vê, o biológico, que você é aquilo que você pensa, o psicológico. Ou seja, algo totalmente que tenta desconstruir aquilo que Deus já determinou.